Conceitos de movimento, repouso e referencial. O que é movimento? Movimento é a variação de posição de um corpo ou objeto em relação ao tempo. Um carro sai da garagem, então variou sua posição, assim, entrou em movimento. Portanto, o movimento é a variação da posição de um corpo. Um ônibus dá a partida e sai do terminal, ele variou de posição, assim, entrou em movimento. Portanto, o movimento é a variação da posição de um corpo. Um helicóptero sai do heliporto e começa a voar, ele variou de posição, então ele entrou em movimento. Portanto, o movimento é a variação da posição de um corpo. Quando um corpo entra em movimento, um ponto material está em movimento em relação a um determinado referencial quando sua posição, nesse referencial, varia no decurso do tempo. O que é um referencial? As pessoas antigamente acreditavam que a Terra era o centro do universo, que ela era plana e parada no espaço. Por pensarem assim, eles determinaram que a Terra seria um ponto fixo no universo. E por acharem que ela era fixa no universo, eles decidiram analisar as distâncias entre os corpos celestes, como por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, a Terra e as estrelas, a Terra e a Lua e a Terra e os planetas. Então, a Terra passou a ser um ponto referencial. A Terra virou um ponto de referência ou de partida para a análise das distâncias dos corpos celestes no universo. Com o passar dos anos, descobriram que a Terra não era plana, mas era redonda, e que ela não era o centro do universo, e nem um ponto fixo no espaço, mas variava de posição durante todo o tempo, isto é, se movimentava o tempo todo. E descobriram que não há nada que exista no universo que não se movimente, todos os corpos no espaço variam de posição, portanto todos eles se movimentam. Mas a origem da história do referencial ainda é válida para hoje. Normalmente, nos estudos da física, necessitam de um ponto referencial para estudar as distâncias entre as cidades e territórios, entre estrelas e planetas, e entre galáxias. Porém, não existe mais um ponto fixo como referencial, como era a Terra. O ponto referencial pode variar conforme a análise que está sendo feita e as circunstâncias. Vamos dizer que temos dois alunos que moram em posições contrárias da escola. O primeiro aluno diz que mora ao lado do mercado, e o outro diz que mora perto da sorveteria. Então, vemos que, dependendo da circunstância, temos referenciais diferentes. Um aluno tem o mercado como referencial, e o outro aluno tem a sorveteria como referencial. Portanto, o referencial pode variar conforme as circunstâncias. O referencial é de grande importância na física, pois ele auxilia nas análises das distâncias entre lugares e pontos que estão sendo analisados. Vejamos alguns exemplos de referencial. Um carro sai da garagem, sendo a garagem o referencial, observou que o carro mudou de posição, portanto o carro entrou em movimento, durante um período de tempo, conforme a distância percorrida. O homem, sentado na estação de trem, é o ponto referencial, e observou que o trem mudou de posição, portanto o trem entrou em movimento, durante um período de tempo, conforme a distância percorrida. Um avião decola, saindo do aeroporto, e sendo o aeroporto o referencial, observou que o avião variou de posição, portanto o avião entrou em movimento, durante um período de tempo, conforme a distância percorrida. Quando um corpo ou objeto está em repouso, um ponto material está em repouso em relação a um determinado referencial quando sua posição, nesse referencial, não varia no decurso do tempo. Um avião está estacionado no aeroporto, o aeroporto é o referencial, o avião não variou de posição, então ele não está em movimento, portanto ele está em repouso. Um navio está ancorado no porto, o porto é o referencial, o navio não variou de posição, então ele não está em movimento, portanto ele está em repouso. Uma bicicleta está na garagem de casa, a garagem de casa é o referencial, a bicicleta não variou de posição, então ela não está em movimento, portanto ela está em repouso. Depois de entendermos movimento, repouso e referencial, vamos aplicar o que aprendemos? Notamos nesta animação um carro, em uma rua plana como referencial, sem variação de posição, assim um carro sem variação de posição é um carro sem movimento, portanto o carro está em repouso. Nesta outra animação, vemos em uma rua plana como referencial, em um determinado tempo, o carro variou de posição, então, como ele variou de posição, ele está em movimento, portanto, movimento é a variação da posição em um determinado tempo.
Agora, em uma rua plana e circular, como referencial, o carro não varia de posição, assim ele não está em movimento, portanto o carro está em repouso. Nesta outra animação, temos um carro, em uma rua plana e circular, como referencial, em toda variação do tempo, existe uma variação de posição, então, como ele variou de posição, em uma variação do tempo, ele está em movimento. Agora, observamos, em uma rua plana com um looping como referencial, o carro não varia de posição, assim ele não está em movimento, portanto o carro está em repouso. Nesta última animação, vemos um carro em uma rua plana e um looping, como referencial. Apresenta variação de posição no plano em uma variação de tempo, então, o carro está em movimento. Apresenta uma variação de posição no looping, em uma variação de tempo, portanto, o carro está em movimento. Olá, nosso vídeo terminou, mas você encontrará muito mais novidades em nosso canal do YouTube, Busca da Verdade, e em nosso site reformadoresdasaude.com. Novidades em vídeos e textos com dicas sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais, princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais!